Bem, pessoal, continuando as nossas lives semanais, nós vamos hoje explicar, mostrar para vocês uma das coisas mais importantes e uma das revoluções que existiram na cirurgia plástica, que foi exatamente a concepção disto aqui. Nós estamos diante de uma prótese de silicone. Essa prótese de silicone não é nova. Ela foi concebida no século passado, nos anos 60, por Dr. Crone, dos Estados Unidos. Dr. Crone concebeu um material de silicone. Esse silicone era gelatinoso e invólucro numa camada ou numa cápsula também de silicone. O grande feito é que esse material é biocompatível, ou seja, o organismo não rejeita. Outra coisa é que ele tem uma textura que é exatamente como se fosse uma prótese de mama, a própria mama. A prótese se confunde com a mama. Uma pessoa que tiver uma prótese e que for apalpada, ela vai ter a consistência de uma mama. Então, na realidade, o grande avanço e a grande revolução na cirurgia plástica foi exatamente a concepção pelo Dr. Crone dessa prótese de mama para fazer com que as pessoas que sofressem com a ausência da mama ou com uma mama flácida ou uma mama hipotrófica, ou seja, uma mama pequena, pudesse se tornar uma pessoa feliz na medida que ela possa colocar esse material. Eu volto a dizer que o material é biocompatível, ou seja, não há rejeição. E a outra coisa é que ele tem uma textura que se aproxima da textura de uma mama normal. Hoje existem diferentes tamanhos. Você tem tamanho que vai... Antigamente, há 20 anos atrás, se colocava mamas até 180 ml. Hoje, uma mama 200 já é considerada uma mama pequena. Então, a gente hoje tem mamas que variam de 200 até 400, 450. De um modo geral, a grande maioria das pessoas colocam esse tipo de prótese com o tamanho variando entre 200 e 450, se bem que a grande maioria usa em torno de 300 ml. 300 ml já é um volume que vai contemplar, vai transformar a grande maioria das pessoas que procuram cirurgião plástico. Eventualmente, tem pessoas que não têm absolutamente mama e é muito forte, e aí poderia ser colocada nessa paciente uma mama 400, uma mama 450. Mas, de um modo geral, a 300 vai satisfazer uma grande maioria de pacientes. Sempre essa mama, quando solicitado pelo cirurgião, ele tem que pedir ao representante as características que tem aqui. Na minha mão eu tenho, primeiro, essa prótese ela tem uma característica de ser uma mama de base redonda, ela tem essa base redonda, ela é texturizada, ela pode ser lisa, texturizada, pode ser microtexturizada, nanotexturizada, quase sempre não se coloca mais a prótese lisa. Normalmente, a grande percentagem das pessoas, elas usam próteses do tipo microtexturizadas. É quase lisa, se você passar a mão, é lisa, só que a lisa ela não tem aderência e você colocando a lisa com o tempo ela muda de lugar. E você tendo uma aderência, por menor que seja, uma nanotexturizada ou uma microtexturizada, você vai ter aquela mama colocada no lugar que o cirurgião planejou e implantou. Na realidade, eu estava dizendo que as características são base redonda, microtexturizada ou nanotexturizada e o perfil. O perfil pode ser alto, super alto ou uma progressão maior, que pode ser um tamanho, eu diria, variando entre 6 e 7,5 ml, entre 6 e 7,5 centímetros, certo? Então ela pode ser plana, pode ser perfil alto ou super alto. Normalmente estamos colocando, na maioria dos pacientes, a super alto pelo fato de dar uma projeção muito boa
a nível da areola. Então é dessa maneira que a gente solicita ao paciente que procure nos representantes, e aí nós damos opções. Nunca eu compro a prótese e vendo ao paciente. Essa coisa não existe. Normalmente eu prescrevo o tipo do silicone que eu quero, com relação a texturizado ou não, a base redonda ou não, a perfil alto, super alto ou o perfil baixo. Escrevo e dou 3 opções para o paciente procurar. Dou 3 representantes e representantes de prótese de silicone de alto nível. Nós temos no Brasil a Silimed, nós temos fora do Brasil, temos as francesas, temos a holandesa, temos a americana, e aí a paciente fica livre para comprar da maneira que ela quiser, no cartão ou à vista, enfim, compra diretamente no representante aquela prótese que foi solicitada. Uma coisa que eu queria explicar para vocês também é que tendo em mãos a prótese, eu preciso fazer com que haja uma porta de entrada para eu colocar o silicone. Esse silicone ele pode ser colocado pela axila, eu faço uma pequena incisão na axila, e pela axila eu coloco aquela prótese na região que está atrofiada, mama direita e mama esquerda. Mas eu posso colocar também pela areola. Uma outra segunda opção, que é outra opção, é a segunda, é em torno da areola eu faço uma incisão de meia-lua e por ali eu posso colocar essa prótese. Posso colocar, o corte é pequenininho, mas a prótese é grande. Aí a pergunta é, como eu posso passar uma prótese com esse volume, por exemplo, numa pequena cicatriz? Faço isso porque essa prótese ela é maleável. Então eu vou colocando aos pouquinhos e vou passando de tal modo que essa prótese pode realmente chegar onde eu preciso através de uma pequena incisão. Então essa incisão, no caso, pode ser voltando axilar, pode ser areolar, mas ela pode ser também na sombra da mama, que fica exatamente num sulco que é chamado submamário. Eu posso fazer uma pequena incisão a nível da mama, de 3,5 cm, e por ali eu posso fazer penetrar essa prótese desse volume. Quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar outra? Vai depender do estado da paciente. Se é uma paciente que tem uma flacidez, ela já tem um excesso de pele, e você fazendo a nível submamário é realmente melhor, porque é uma área que é uma área sombreada. Ou você pode fazer também pela areola, enfim, existem 3 opções. Eu queria dizer também que dentro da mama, eu estou colocando uma prótese dentro da mama. Eu posso colocar em cima do músculo ou abaixo do músculo. Quando é que eu faço acima e quando é que eu faço abaixo? Se eu colocar acima do músculo, eu vou dar uma projeção maior da mama. Se eu colocar abaixo do músculo, eu vou ter uma projeção menor, certo? E a grande maioria das pessoas preferem colocar acima do músculo, porque colocando abaixo ou acima, está sempre abaixo da glândula. Você tem a glândula, tem a prótese e tem a musculatura. Ou você pode ter a prótese, a musculatura e depois, embaixo da musculatura, a prótese. Enfim, é possível colocar acima do músculo ou abaixo do músculo, ou seja, de uma maneira ou de outra você está colocando abaixo da glândula e não impede que se faça o exame preventivo da mama rotineiramente. A prótese absolutamente complica ou dificulta o exame da mama. Isso aí não existe. Então, eu falei que eu poderia colocar através de portas diferentes, axilar, areolar e submamário, e agora eu estou falando que eu posso colocar ela dentro da mama, em cima do músculo ou abaixo do músculo. Isso vai ser conversado muito com a paciente. Enfim, são possibilidades e que devem ser discutidas e com um resultado que vai depender do caso. Tem caso que tem que ser colocado por baixo da glândula mamária, ou seja, aliás, por baixo do músculo. Se coloca debaixo do músculo, quando a paciente não tem mama nenhuma e praticamente você tem a pele quase em cima da parte óssea. Você fica vendo o gradil costal da paciente.
Em alguns casos, eu coloco abaixo do músculo, mas na grande maioria, na minha casuística, as pacientes tiveram bons resultados tendo a colocação supramuscular, que é a mesma coisa de subglandular.